Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição DBD. Esta é a nossa quinta lição, que Deus nos ajude a mais esta jornada. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição. Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela, texto áureo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos capítulo 17, verso 30. Em verdade prática, a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Os objetivos desta lição: o primeiro é levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. O segundo é analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E o terceiro é aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição estudaremos o momento marcante do Evangelho entre os filósofos. Paulo parte na sua segunda viagem missionária de Bereia para Atenas, lugar célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica, onde vivia um povo culto, no entanto distante do Deus verdadeiro. Por meio de sua sensibilidade espiritual, Paulo discerne que, embora ali ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, se comoveu de ver pessoas tão cultas, mas sem um conhecimento da verdade que liberta o homem. Guiado pelo Espírito, Paulo dialoga com a cultura sem prejudicar a verdade e anuncia Cristo como Deus desconhecido, ao perceber que por trás de tanta sabedoria humana havia ali corações carentes de salvação. Venha comigo, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a alcançar mais vidas. Esta lição é dividida em 3 tópicos, cada tópico com seus 3 subtópicos. O primeiro tópico com o tema Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas, e como primeiro subtópico Atenas, centro intelectual marcado pela idolatria. Aqui o nosso comentarista vem explicar que Atenas era considerada o maior centro de conhecimento do mundo antigo. Mesmo não sendo mais uma potência política durante o domínio romano, continuava influenciando a cultura por meio da filosofia, da educação, das artes e da ciência. Foi nessa cidade que viveram grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Entretanto, toda essa riqueza intelectual não levou seus habitantes ao conhecimento do Deus verdadeiro. Pelo contrário, a cidade estava repleta de templos, altares e imagens dedicados aos mais diversos deuses. A religião ateniense era politeísta e a idolatria fazia parte do cotidiano da população. Ao observar essa realidade, Paulo ficou profundamente angustiado e entristecido. Seu espírito foi movido por zelo ao perceber que um povo tão culto permanecia distante da verdade do Evangelho, conforme Atos capítulo 17, verso 16. Esse episódio ensina que inteligência, cultura e desenvolvimento humano não substituem a necessidade de conhecer a Deus. O verdadeiro conhecimento começa quando o ser humano conhece o Senhor como Criador e Salvador. No segundo subtópico, o início da evangelização na sinagoga. Ao chegar a Atenas, Paulo manteve a estratégia missionária que utilizava em todas as cidades. Começou anunciando o evangelho na sinagoga. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego, conforme Romanos capítulo 1, verso 16 e Atos capítulo 17, verso 2. Ali reuniam-se os judeus e também os gentios temente a Deus, conforme Atos capítulo 17, verso 17, parte A. Pessoas que já conheciam as escrituras do Antigo Testamento e aguardavam a vinda do Messias. Partindo desse conhecimento prévio, Paulo demonstrava pelas escrituras que Jesus era o Cristo prometido por Deus. Sua mensagem não era baseada em opiniões pessoais, mas fundamentada na palavra de Deus. Essa atitude revela um importante princípio missionário.
horário, anunciar o evangelho de forma organizada, respeitando o contexto dos ouvintes e utilizando situações do cotidiano que facilitem a compreensão da mensagem. O terceiro subtópico, a proclamação do evangelho na ágora. Depois de pregar na sinagoga, Paulo dirigiu-se à ágora, conforme Atos capítulo 17, verso 17, parte B. Ágora era a praça pública de Atenas. Esse era o principal centro de convivência da cidade, onde aconteciam debates filosóficos, atividades comerciais, encontros políticos e discussões sobre os mais variados assuntos. Ali, Paulo conversava diariamente com filósofos, comerciantes, viajantes e cidadãos comuns. Muitos tinham curiosidade por novas ideias e desejavam ouvir aquilo que o apóstolo anunciava, conforme Atos capítulo 17, verso 21. Ao levar o evangelho para a ágora, Paulo demonstrou que a mensagem de Cristo não deve permanecer apenas dentro dos espaços religiosos. Ele precisa alcançar todos os ambientes da sociedade, levando esperança onde as pessoas vivem, trabalham, estudam e se relacionam. Sua postura também evidencia a importância de dialogar com a cultura, sem contudo comprometer a verdade bíblica. Paulo compreendeu o contexto em que estava inserido, mas permaneceu fiel à mensagem da cruz. O segundo tópico, com o tema os filósofos epicureus e estoicos, e o primeiro subtópico, os epicureus, o prazer como finalidade da vida, o nosso comentarista nos convida a analisar a filosofia dos epicureus. Esses filósofos eram seguidores de Epicuro e acreditavam que o objetivo principal da vida era alcançar o prazer. Contudo, esse prazer não significava apenas excessos, mas uma existência livre da dor, do sofrimento e das preocupações. Eles defendiam que a felicidade consistia em viver tranquilamente, evitando tudo que causasse angústia. Do ponto de vista religioso, os epicureus acreditavam que se os deuses existissem, permaneciam distantes dos seres humanos e não interferiam em suas vidas. Por isso, negavam a providência divina, os milagres, o juízo final e a ressurreição. Para eles, a morte era o fim absoluto da existência. Essa filosofia entrava em conflito direto com o Evangelho. A Bíblia ensina que Deus é pessoal, governa todas as coisas, intervém na história e julgará o homem. Além disso, proclama que existe vida eterna por meio de Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, e que cada pessoa responderá diante de Deus por suas escolhas. No segundo subtópico, os estoicos, razão, destino e pessoalidade divina. Os estoicos eram discípulos de Zeno e valorizavam a razão e disciplina e o domínio próprio. Ensinavam que o ser humano deveria controlar suas emoções e aceitar serenamente tudo o que lhe acontecesse, pois acreditavam que os acontecimentos eram determinados pelo destino. Embora admitisse a existência de uma divindade, não criam em um Deus pessoal. Para eles, Deus era uma força impessoal, presente em toda a natureza, pensamento, conhecido como panteísmo. Deus e o universo são a mesma coisa. Dessa forma, negavam o relacionamento pessoal entre Deus e o ser humano. Essa visão também se opunha ao cristianismo, conforme Atos capítulo 17, verso 18 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. A Bíblia revela um Deus santo, criador do universo, distinto da criação, que ama o ser humano, ouve as orações, dirige a história e deseja um relacionamento pessoal com cada um. Além disso, a fé cristã afirma a ressurreição dos mortos e a esperança da vida eterna, verdades rejeitadas pelos estoicos. Apesar das diferenças, Paulo encontrou um ponto de contato ao conversar com eles, utilizou uma linguagem compreensível ao seu público sem abandonar a verdade das Escrituras. Num terceiro subtópico, Paulo, levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura, ao ouvirem Paulo anunciar Jesus e a ressurreição, conforme Atos 17,
17, verso 19 a 21, alguns filósofos o ridicularizaram, chamando-o de paroleiro, expressão usada para descrever alguém que repetia ideias sem importância. Outros, porém, ficaram curiosos e o levaram ao Areópago, um importante centro de debates filosóficos e religiosos de Atenas. O Areópago era o lugar onde novas ideias eram examinadas e discutidas pelos sábios da cidade. Ali Paulo recebeu a oportunidade de apresentar o evangelho diante da elite intelectual da época. Esse episódio demonstra que o evangelho é capaz de dialogar com qualquer ambiente cultural, acadêmico ou filosófico. Paulo não alterou sua mensagem para agradar seus ouvintes. Pelo contrário, apresentou Cristo com coragem, sabedoria e respeito, mostrando que a fé cristã responde às maiores perguntas da existência humana. Sua atitude serve de exemplo para a igreja atual, que também enfrenta uma sociedade marcada pelo relativismo, pelo secularismo e por diversas filosofias contrárias à palavra de Deus. O terceiro tópico, com o tema O discurso de Paulo no Areópago, e o primeiro subtópico, Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho, aqui o nosso comentarista nos convida a aplicar o discurso do apóstolo Paulo à nossa vida de crente. Ao discursar no Areópago, Paulo demonstrou grande sabedoria missionária. Antes de anunciar o Evangelho, ele observou cuidadosamente a cultura ateniense e percebeu que a cidade era extremamente religiosa. Entre os muitos altares, encontrou um dedicado ao Deus desconhecido, criado pelos atenienses para evitar deixar alguma divindade sem culto. Em vez de iniciar sua mensagem condenando diretamente a idolatria, Paulo utilizou esse altar como ponto de contato para apresentar o Deus verdadeiro. Sua estratégia não foi aprovar a religião pagã, mas partir de algo conhecido pelos ouvintes para conduzi-los ao conhecimento de Cristo. Essa postura revela um importante princípio da evangelização: conhecer a realidade das pessoas para comunicar o Evangelho de forma compreensível, sem alterar sua mensagem. Paulo adaptou sua abordagem, mas não adaptou a verdade. No segundo subtópico, o Deus Criador, sustentador e Senhor da história, depois de estabelecer esse ponto de contato, Paulo apresenta quem é o Deus que os atenienses desconheciam. Ele declara que Deus é o Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, e que não pode ser limitado a templos, imagens ou esculturas feitas pelas mãos humanas, conforme Atos 17, versos 24 e 25. O apóstolo também ensina que Deus é o sustentador da vida. Toda a humanidade depende dele para existir, respirar e viver. Além disso, afirma que Deus dirige a história, estabelece os tempos, os limites das nações, conforme Atos capítulo 17, verso 26. Governa soberanamente o curso da humanidade. Paulo destaca ainda que todos os povos descendem de uma única origem, enfatizando a unidade da raça humana diante de Deus. Assim, elimina qualquer ideia de superioridade racial ou espiritual. Para aproximar-se de seus ouvintes, o apóstolo cita poetas gregos conhecidos, mostrando que alguns elementos da cultura continham lampejos da verdade sobre Deus. Contudo, deixa claro que essas percepções eram incompletas, pois Deus não pode ser representado por ouro, prata ou pedra, conforme Atos capítulo 17, verso 29. Essa parte do discurso confronta diretamente a idolatria, revelando que Deus é transcendente, pessoal e soberano, muito diferente das divindades criadas pela imaginação humana. O terceiro subtópico, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo, após apresentar quem Deus é, Paulo chega ao centro da sua mensagem, o chamado ao arrependimento. Ele afirma que Deus, em sua misericórdia, suportou os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. O fundamento desse chamado é que Deus estabeleceu um dia em que julgará toda a humanidade com justiça por meio de Jesus Cristo.
A prova de que Cristo é o juiz escolhido por Deus é a sua ressurreição dentre os mortos, conforme Atos capítulo 17, verso 30 a 31 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 23. Quando Paulo menciona a ressurreição, surgem diferentes reações. Alguns zombam, considerando essa ideia absurda para a filosofia grega. Outros demonstram interesse e desejam ouvir mais. Um pequeno grupo, porém, crer na mensagem, entre eles Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, conforme Atos capítulo 17, verso 32 a 34. Esse resultado mostra que o sucesso da evangelização não é medido pela quantidade de pessoas que aceitam a mensagem, mas pela fidelidade com que ela é anunciada. A responsabilidade do cristão é proclamar o evangelho. A transformação dos corações pertence ao Espírito Santo. Aleluia. Aprendemos com esta lição que o discurso de Paulo mostra como o evangelho deve dialogar com a cultura, sem comprometer a verdade. Partindo da realidade dos ouvintes, ele conduz todos ao conhecimento de Deus em Jesus Cristo, chamando-o ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar o seu like e comentário. Eles são importantes. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.